Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia a todos, um abraço a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Além da Vida. Preparando então a ambientação do nosso programa, como sempre nós fazemos, né? Nós vamos ouvir então, já de imediato, a mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná, através do seu programa Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem Auxílio Mútuo. Vamos ouvi-la e já retornaremos. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro, endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. "Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que havia seguido na frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, queridos ouvintes, queridos amigos, estamos de volta e voltamos sempre buscando fazer uma breve reflexão
mensagem que nós ouvimos, né? E lembrando, hoje, segundo domingo do mês, Dia dos Namorados. E antes de vir para cá, eu estava pensando assim, puxa vida, eu e o Miguel, nós estamos sempre no segundo domingo de cada mês. Então, segundo domingo de cada mês é Dia das Mães, segundo domingo de cada mês é Dia dos Pais, segundo domingo de cada mês é Dia dos Namorados. E segundo dia de cada mês é a nossa dupla. Alguma coincidência bacana, né, Miguel? Bom dia, Paulo. Bom dia, Cacá. Amigo ouvinte que sempre está conosco aqui nesse estudo do domingo de manhã. A nossa gratidão. Tá certo, né? Somos companheiros, né? Dá para trocar pela palavra namorado sem problema, né, Paulo? Porque nós sabemos que, como espíritos, nós necessitamos uns dos outros. Está lá na questão 825, que tem relação com o tema que nós vamos estudar logo mais, né, na sequência do Livro dos Espíritos, e que é a mensagem de abertura do programa hoje, né? Então, na condição de espíritos imperfeitos que nós estamos aqui na Terra, aprendendo sempre a conhecer a lei divina que fechou o texto do Momento Espírita, né? Para que possamos viver melhor e incorporar os tesouros do Espírito, nós necessitamos sim uns dos outros, aportando conhecimento, aportando virtudes uns para os outros, né? Aquelas que nós já temos acumulado durante as várias encarnações. E com isso a gente combate, né, Paulo, através do desenvolvimento das virtudes e das qualidades, os vícios e as imperfeições correspondentes. Essa é a ideia, né? E dos vícios e das más inclinações, nós temos as duas principais que Kardec nos ensinou através aí dos espíritos que codificaram, né, a nossa doutrina, o orgulho e o egoísmo. Então veja bem, o Dia dos Namorados, né, comemora essa união entre dois seres. O namoro, inclusive, ou se não é, deveria ser, mas é sim, desde todos os tempos. É aquele período em que duas pessoas buscam se conhecer, né? É um tempo de conhecimento, para que elas decidam de maneira mais assertiva, né, trilharem uma vida juntos, dividindo tudo. Homem e mulher decidem, então, trilhar a partir dali uma vida a dois, constituindo família, trazendo outros espíritos aqui para o nosso orbe, enfrentando as dificuldades, os invernos e os verões. E muitas vezes é justamente nesse período, né, de conhecimento, que é o namoro, quando bem conduzido, quando as pessoas têm consciência, né, do para que ele serve, é que as coisas tendem a dar certo. Às vezes as pessoas dizem, namorou e separou, não deu certo. Não, deu certo. Quando um namoro termina, ele também deu certo. As pessoas veem de maneira equivocada. Isso quer dizer o quê? Que naquele período que as pessoas testaram viver juntos, descobriram que não deu certo, que não iam conseguir. Ótimo, então é melhor fazer isso antes de que, né, assumam outros compromissos, como por exemplo a maternidade e a paternidade, e venham se separar, deixar uma criança sem pai ou sem mãe, enfim. Vejam bem como é importante isso, né? E a mensagem que a gente ouviu é essa questão de auxílio mútuo, né? Como é que a gente pode evoluir sem auxílio de alguém? Nós, quando entramos na vida, nós somos auxiliados desde o nosso nascimento até chegarmos à idade adulta. Somos auxiliados por pai, por mãe, somos auxiliados pelos nossos mestres e professores, somos auxiliados pelos nossos amigos, que nos ajudam a nos conduzirmos pela vida. Ao longo da vida, somos auxiliados, e também auxiliamos, é lógico, aí é o auxílio mútuo, né? E assim nós vamos crescendo, até quando chega o nosso ocaso, o final da nossa jornada por aqui. Então, o auxílio mútuo, quando bem conduzido, ele combate o egoísmo. Aquela pessoa, como disse na mensagem, que procurou trilhar o caminho sozinha, ela pereceu. Isso é um símbolo, né? Toda a história traz para a gente uma simbologia. Então aquele que tentou trilhar o caminho sozinho não chegou ao final. E aquele que mesmo com dificuldade se uniu a alguém, ele ajudou e foi ajudado, chegou ao fim.
Então acho que é isso que a gente deve refletir. Essas mensagens não são só para a gente ouvir e se encantar, é para a gente ver, pensar, refletir e ver o que de alguma forma a gente pode aplicar, né, no nosso dia a dia, de alguma forma, de alguma maneira. E todos nós vamos ver que nós temos condições, né, de ajudar alguém. E às vezes a gente nem percebe o quanto que está sendo ajudado quando a gente ajuda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou trabalhando no movimento espírita há mais de 30 anos, bem mais que isso, aliás. E quando eu vim aqui para essa região norte do Paraná, nós trabalhamos no movimento assistencial espírita, lá em Rolândia, com a dona Luzita Pedroso, que muitos dos que estão nos ouvindo conheceram, tiveram a oportunidade. E nas quartas e nos sábados nós tínhamos um trabalho lá de distribuição de alimentos, era feita uma sopa e a gente distribuía. E uma pessoa às vezes diz assim, olha, a gente vem aqui ajudar, como é bom, né? A dona Luzita, assim, calmamente, ela disse, não somos nós que ajudamos, eles não precisam de nós é que precisamos deles. Porque se eles não viessem aqui, nós não faríamos nada, talvez nós estivéssemos ociosos. Evidentemente, ali havia uma troca mútua. Na medida que algumas pessoas precisavam da nossa atenção, isso também exercitava em todos nós essa coisa do desprendimento, da ajuda, sabe, a sementinha que vai desenvolver em cada um de nós o senso de caridade. Então a gente sempre tem que olhar nas melhores e nas piores situações da vida, o quanto nós ajudamos e o quanto nos ajudam. Tá bom, minha gente? É isso aí, a nossa reflexão para hoje. Se bem que cada mensagem dessas, né, eu sempre digo que às vezes, né, Miguel, dá para fazer um programa inteirinho. Mas não é nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é estudar e refletir sobre o Livro dos Espíritos, o livro que deu origem, né, à doutrina que nós abraçamos, que veio descortinar aí um mundo que já existia, mas que nós não conhecíamos. Essa interação entre o plano físico e o plano espiritual. Estamos na parte 2ª do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, que fala dos espíritos. E estamos falando sobre a progressão dos espíritos. Lembra que em muitos programas anteriores nós falamos da escala espírita, né? Que Kardec procurou didaticamente separar, né? Desde os espíritos mais imperfeitos até os espíritos puros. Ora, ninguém nasceu imperfeito e vai permanecer imperfeito. E ninguém nasceu puro. Deus nos criou todos iguais, exatamente iguais. Então, se nós estamos diferentes, é que algo aconteceu. Houve uma progressão. Então, estamos em diferentes estádios no caminho, na nossa estrada evolutiva. E cada um percorreu de uma maneira, um mais rapidamente, um mais lentamente, enfim. Então nós vamos começar, só para a gente não perder o fio, né, Miguel? Vamos começar da questão 114. Nós já vimos ela no programa anterior, mas vamos começar aqui para a gente depois não perder o fio da meada. E na questão de número 114, o Sr. Allan Kardec perguntou o seguinte para os espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é a seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, Miguel, o que você acha dessa resposta? Olha, você mesmo no começo já antecipou, né? Através da escala espírita. Então, Kardec coloca ali 3 ordens de espírito, né? E nós estamos na 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. E à medida que a gente vai melhorando, que é a mensagem de abertura, né? Através, né, da evolução, da lei do progresso, adquirindo virtudes, adquirindo qualidades que são os tesouros do espírito, nós vamos passando de ordem, né? Vamos de espírito imperfeito, a gente se transfere para espírito bom, que aí a nossa proposta é só no bem, né? Já temos uma percepção maior da divindade, né, de Deus.
até chegar na categoria de Jesus, que é espírito puro, né? Então, a lei do progresso, ela é inexorável, a lei divina. Então, Paulo, para frente só tem coisa boa, depende da gente, né? Eu remeto agora ao início da mensagem que nós ouvimos agora há poucos minutos atrás. Então, haviam 2 homens, já de alguma idade, como é dito na mensagem, doentes, caminhando no frio, né, e se deparam com uma pessoa necessitada, com uma criança. O que aconteceu ali? Eles tiveram opção. A cena se apresentou para os 2 de maneira igual. Um olhou para si próprio e disse: não, eu também estou com frio, eu tenho pressa, eu vou seguir meu caminho. O outro se compadece daquele ser, mais ou menos como na parábola do bom samaritano, olha para a criança e diz: não, eu vou tentar ajudá-la, pega. Isso é uma opção, ele também poderia ter ido. Então é assim que o espírito evolui, nessas escolhas que ele vai fazendo ao longo da vida, com as pessoas, com as situações. E são essas escolhas que nos trazem um aprendizado, e são essas escolhas que nos fazem crescer. Sempre. Não existe acaso. Então ninguém chegou onde está por acaso. Ninguém está onde está por mérito. Ninguém é bom porque Deus o criou assim. E ninguém é mau porque Deus o criou assim. Nós somos criados iguais. Se não estamos bons ainda, ou se já estamos bons, essas foram as nossas opções ao longo do caminho. Paulo, dentro ainda dessa questão, e eu penso que a palavra-chave da criação é igualdade, né? Lei de igualdade, que a gente vai ver para frente, né, quando a gente entrar nas leis morais. Mas eu gosto também da expressão, e é claro, a gente vai ter que analisar, é tudo uma questão de debruçar sobre isso, estudar, meditar. Você falou em escolhas, né? Nós, como espíritos imperfeitos, ainda fazemos más escolhas equivocadas, né? Eu estou atrelando junto com a palavra escolha a palavra renúncia. O que é renúncia? É eu deixar de fazer aquilo que para mim seria o melhor, né? Então, por exemplo, no caso que nós tivemos dos 2 andarilhos, né? Um teve uma escolha de caminhar sozinho e outro teve a escolha de socorrer o outro, né? Do lado da renúncia, eu penso que o outro não renunciou de si mesmo, se preocupou consigo, enquanto que o outro, que acolheu a criança, ele renunciou de si, deixou de se preocupar consigo mesmo para se preocupar com o próximo, e ele se salvou. Então é interessante quando a gente trabalha escolha e renúncia juntos, porque aí a gente lembra da passagem que o Cristo sintetiza a lei mosaica de Moisés, né? Quando ele pega os 10 mandamentos da parte divina e resume no amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo primeiro do que a si mesmo. Muitas vezes, amando ao próximo, se preocupando com o próximo, nós vamos estar nos salvando, como é o caso da história, né? Exatamente. Olha só, a pessoa renunciou de si mesma, de se cuidar de si, para cuidar do outro, correndo risco de vida, né? E olha só, ali estava o risco de salvação para ambos, né? Enquanto que o outro que se preocupou somente consigo, pereceu. E num primeiro momento, olhando assim de longe, o que pareceria óbvio? Que aquele que não prestou ajuda, que iria sozinho, sem uma carga extra, aquele chegaria ao fim. E não foi o que aconteceu. Então veja bem, e assim é na vida, gente, assim é na vida. Eu não creio que uma pessoa possa chegar ao fim da sua jornada sozinho. Nós não conseguiremos jamais evoluir sozinhos. Então nós precisamos permanentemente do auxílio dos outros. E a gente não pode julgar, eu quero um auxílio bom ou ruim, porque não existe auxílio bom ou ruim. Existem situações que cada um resolve a seu jeito. E quanto mais nós experimentarmos a vida, quanto mais nós estivermos preparados, a gente verá sempre com bons olhos todas as oportunidades que chegam à nossa frente e não vamos escolher. E é assim que a gente cresce. Mas vamos adiante. Na questão de número 115, o Sr. Kardec perguntou o seguinte, dos espíritos, uns têm sido criados bons e outros maus? E eu acredito que, Paulo, a gente deva ficar nessa questão aqui um bom tempo. E a resposta não é curta, né, como foi a anterior, que foi uma frase, né? Aqui são várias frases
e eu penso que vai exigir da gente uma reflexão maior. E a resposta dos espíritos, além da resposta, tem um complemento no item A, né? Mas vamos ficar aqui primeiro na resposta da 115, que os espíritos superiores dizem o seguinte. Prestem atenção, pessoal, porque ela é muito importante. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para aproximá-los de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, Paulo. Eu acho que, Miguel, já dá pra gente também já partir pro item A, né, do complemento, que depois a gente faz um comentário só, né? Você quer ler o item A? Não, pode seguir. Tá. O item A é uma questão também que Kardec coloca e diz assim: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Olha a questão que Kardec coloca, comparando essa fase inicial da origem, né, a fase de infância aqui na Terra. E a resposta dos espíritos agora é mais curta, diz assim: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Gravem essa palavra, pessoal, docilidade. Mas a vida do homem tem termo. Homem aqui entendendo como espírito encarnado, né? Ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Muito bem, vamos às nossas reflexões. É justamente dessa questão que nós tiramos essa máxima. Todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes. Então, nós espíritas repetimos a exaustão essa frase, justamente para dizer que no mundo da criação não existe privilégio. Porque as pessoas, ao longo da vida, claro, muitas pessoas que não têm o conhecimento espírita ou não conhecem da espiritualidade se questionam, levantam os olhos para o céu e perguntam: por que eu estou passando por isso? Por que Deus está sendo tão injusto comigo? Por que Deus me está dando um fardo tão pesado? Por que a minha vida é assim e não é aquela vida boa, né? Onde eu possa viajar para o exterior, morar numa casa de luxo, andar num supercarro esportivo, enquanto outros não sabem o que vão comer hoje. Então, a gente costuma se perguntar muitas vezes, né? E dentro dessa visão, achar que houve injustiça. E que essas pessoas que têm somente por mérito. E às vezes a gente questiona: puxa vida, mas aquele cara nem inteligente ele é, nem aptidões ele tem, como é que ele consegue ganhar tanto dinheiro? Como é que ele recebeu tanta fortuna? E eu, tadinho de mim, não tenho nada. Então aqui nós já colocamos por terra todas essas teses. Deus nos criou absolutamente iguais. Nós percorremos caminhos diferentes. Uns mais rapidamente, outros nem tanto. Uns tentaram caminhar sozinho e se atrasaram. Outros buscaram auxílio mútuo, como nós ouvimos a mensagem, e conseguiram continuar o caminho, não pararam. Como diz assim: sozinho nós vamos mais rápido, mas em companhia nós vamos sempre, nós nunca paramos. Então é isso que nós temos que pensar.
Então, minha gente, se nós vemos hoje diferenças entre os espíritos, que às vezes nós taxamos como injustas essas diferenças, especialmente quando nós nos colocamos como os merecedores da justiça e não os outros, né? Que normalmente é o que a gente faz. A gente sempre acha que é mais merecedor de coisas que a gente tem do que aquilo que a gente gostaria de ter, né? É mais ou menos assim. Então, quando a gente pensar assim, vamos lembrar dessa questão, número 115, onde os espíritos dizem, não, calma, todos nós fomos criados iguais. Deus não privilegia absolutamente ninguém. E indo lá para aquela comparação do item A que foi feita, né? Como duas crianças. As crianças nascem todas do mesmo jeitinho. Podem ver. Todas as crianças nascem iguais. Só sabem chorar. Comem, fazem suas necessidades. Você não pode diferenciar uma criança rica de uma pobre. Consegue? Pelo choro? Não. Você consegue diferenciar pelo choro um oriental de um ocidental, do preto de um branco? Não. As crianças são todinhas iguais. Muda um pouquinho a carinha delas, né? Mas elas não sabem nada. Elas vão aprender tudo ao longo da vida. E dependendo da docilidade, de como cada uma delas encarou ou encara, né, as provas pelas quais tem que passar, elas vão chegar a um determinado termo, evidentemente, né, falando somente dessa encarnação. E foi dito aqui, né, que o corpo vai, mas o espírito fica. E é justamente nessa jornada que nós não sabemos como começou, nem quando começou e nem onde vai parar. É nessa jornada que nós estamos nesse momento, é que nós vamos crescendo, evoluindo, né? Vamos atrás do quê? Da verdade, como foi dito lá. Nós vamos conhecer a verdade. A verdade nos trará felicidade. A verdade nos aproximará de Deus, do Criador. E isso é trabalho individual de cada um. Não é uma concessão. É um trabalho. E cada um terá que fazer o seu. E aí nós remetemos mais uma vez, né, a mensagem que nós ouvimos. Se nós fizermos isso em companhia de alguém, auxiliando e sendo auxiliados, com certeza nós chegaremos, né, de maneira mais segura ao fim do caminho nessa existência e tomara, né, nas outras também, né, Miguel? É verdade, Paulo. E olha que interessante, a palavra criança, ela foi o diferencial na mensagem de abertura, né, que tem como título auxílio mútuo, né? Então, o que diferenciou ali? A criança. E a relação com a criança, cada um teve a sua diferente, né? Um teve uma reação, outro teve outro. Aqui nesse item A que o Paulo comentou, ele vai falar de docilidade. Então nós observamos no ensinamento espírita, que é um ensinamento cristão, essa fase de criança, essa infância que na humanidade, de um planeta de provas e expiação, ela é necessária porque para a gente poder trabalhar essa docilidade nesses espíritos que já chegam com uma bagagem de outras existências. Nós estamos falando da Terra, que é um planeta de segundo nível, conforme a gente vai observar lá no Evangelho, quando ele vai falar das diferentes moradas na casa do Pai. Então, não é um planeta primitivo destinado às primeiras encarnações, não. Aqui estão espíritos que já trazem uma bagagem, já passaram por essa fase. E eu queria, Paulo, explorar um pouco mais desse estado de natureza, né? Esse estado inicial que você colocou muito bem, que são criados todos iguais. E quando nós aceitamos esse entendimento, nós desenvolvemos essa convicção pelo entendimento, nós aceitamos essas diferenças tão grandes que a gente observa aqui na matéria, entre estados sociais de pessoas, por exemplo, espíritos que estão em condições miseráveis e outras em situações de opulência. Por quê? Né? Então, eu trouxe algumas questões rapidinhas aqui para a gente entender isso e vai facilitar. Mas é lá na lei do progresso, que é uma lei moral, uma lei do espírito, diz assim, ó, o estado de natureza é o estado primitivo, então é o estado onde nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber, sem virtude, sem conhecimento, 0 quilômetro, né? A civilização, ou seja, o momento já onde se existe conhecimento, existe virtudes,
é incompatível com o estado de natureza, ou seja, incompatível com o estado primitivo, porque foi uma fase que nós já passamos e o espírito não retrocede, não retrograda. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Kardec faz um comentário a essa questão 776, que está lá na Lei do Progresso, diz assim, ó, o estado de natureza é a infância da humanidade. Ou seja, a criação dos espíritos primitivos é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelecto-moral. Então, é ali que vai começar a acumular conhecimento, a acumular virtudes e qualidades, né? Diz Kardec, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, porque nós fomos criados por um Deus perfeito, né? O homem, o espírito encarnado, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, ou seja, nesse estado primitivo, como não foi a viver eternamente na infância. Então, fica aqui essa mensagem de Kardec na Lei de Progresso. Na Lei de Igualdade, olha que interessante, na questão 803, Kardec, os espíritos diz assim, ó, todos tendem para o mesmo fim. Como nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, nós também tendemos todos para o mesmo fim, que é a felicidade, a perfeição. No caso aqui nós temos Jesus como a perfeição relativa a que nós podemos almejar, né? Mas a perfeição absoluta que é Deus, se nós colocarmos isso na nossa crença, vai facilitar, né? E por fim, pessoal, eu queria colocar também uma outra fala dos Espíritos que está na questão 825, na Lei de Liberdade, que diz assim: todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, é isso que nós destacamos na mensagem inicial e destacamos agora que depois do estado de natureza, pelas escolhas e pelas renúncias, nós vamos necessitar um dos outros, né, Paulo? Para que aquele que já adquiriu determinados conhecimentos e determinadas virtudes, ele passe para aquele que ainda não as adquiriu. Mas, por outra vez, esse também vai repassar para o outro aquilo que ele haja adquirido de sabedoria, de conhecimento e de virtude. Essa é a lei de sociedade, né, Paulo? Exatamente, você usou uma coisa, conhecimento e sabedoria, né? Ou seja, o conhecimento, né, as ciências e o amor. Ou seja, um espírito vai dizer assim, mas ele é muito bom. Tudo bem, ele não pode ser só bom, porque alguém tem que dirigir o universo. A gente sabe, né, que os espíritos dirigem tudo. Então aquilo que nós chamamos de ciência é apenas uma separação. Mas assim, aqui no nosso plano nós temos que evoluir nas duas asas, a do conhecimento e a do sentimento. Por isso que nós estamos aqui, exercitando isso, nessa jornada. Então, ninguém nasceu sabendo tudo, se sabe é porque aprendeu, né? Isso aí está bem claro, não vamos repetir mais. Então, se alguém está numa situação diferente que nós almejamos, nós não deveremos sentir inveja. Nós deveremos, assim, por que ela está lá, compreender. E se quisermos experimentar aquilo, devemos fazer por merecer. Eu acho que essa que é a grande lição, né? Então vamos adiante. Vamos que a outra questão, todas agora estão aí interligadas, né? Nessa questão da progressão dos espíritos. Então, na questão de número 116, a pergunta é: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E a resposta é direta e clara, pessoal. Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Olha pro chão de orelha, hein, Paulo? Pois é. Aí agora tem uma grande questão. Me permito fazer primeiro uma comparação bem esdrúxula, tá? Mas é assim, gente, não é o conhecimento de alguma coisa que nos faz ser melhor ou pior, é a experiência naquilo que nos faz melhor ou pior. Não é ser espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano que vai fazer-nos melhor ou pior. São caminhos. Caminhos, todos são bons. O que nos vai fazer pior ou melhor são as experiências
como nós lidamos com isso. Ora, na questão anterior nós vimos, fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Aí nós vamos olhar o mundo que nós estamos, e como o Miguel bem enfatizou, é um mundo que saiu do primitivismo. Nós somos um tipo de mundo das ordens mais inferiores ainda. Mundo de provas e expiações, onde tem muita dor e muito sofrimento. E nós encontramos aqui uma quantidade imensa de espíritos ainda muito ignorantes. É só a gente verificar a violência do dia a dia. E em todo mundo é guerra, é chacina, é massacre, é ofensas de todos os tipos, transgressões. Por que isso? Esses espíritos vão permanecer sempre assim, fazendo o que estão fazendo? Foi dito aqui, não. Não. Aquele que hoje matou alguém que é um assassino, ele vai permanecer sempre assim? Não, minha gente. Nós, espíritas, mais do que qualquer outro, temos que compreender através dessa questão. Não. Todos se tornarão perfeitos. Então nós temos que ter um olhar diferente dos outros. Se isso está acontecendo, não é só condenar. O que nós podemos fazer para ajudar esses espíritos a saírem dessa situação em que estão? O que nós podemos fazer para que eles vejam a luz, que eles saiam da ignorância, que eles se tornem menos violentos, que eles busquem a verdade, que se tornem mais dóceis, enfim. Então eles não foram criados para o mal e nem permanecerão nas ordens inferiores. Volto aqui, ó. Todos se tornarão perfeitos, mas eles mudam lentamente. A gente não pode esperar que dentro de uma mesma encarnação grandes transformações, mas elas podem acontecer. Um jovem que hoje é violento pode se tornar um adulto muito dócil lá na frente, se nós dermos oportunidade para ele fazer isso. E isso ocorre no nível de uma encarnação e ocorre a nível de todas as encarnações. Por isso que nós viemos para cá, para passar por situações que nos tirem daquela roda viva que a gente estava, que não saía, né? Então, se nós estamos numa condição que hoje não está boa, o que nós podemos fazer para essa condição mudar? Porque assim, mas ela vai mudar? Sim, ela vai mudar. Nada é permanente, nada dura para sempre, né, Miguel? Tudo é transitório. Exatamente. E se um filho nosso, um conhecido nosso, comete um equívoco, um erro, nós vamos degradá-lo por uma ilha isolada lá no meio do oceano, Paulo? Jamais. Jamais, né? Se nós não fazemos isso, que somos imperfeitos, imagina Deus, que é nosso Pai, que é perfeito, né? O que Ele faria? Mas eu fecho, pessoal, dizendo isso, né? Repetindo aqui a frase inicial: todos se tornarão perfeitos, e reproduz uma fala de Jesus: e farão o que eu faço e muito mais. O que Jesus está dizendo com isso, né? Que nós chegaremos à perfeição que Ele chegou, né? Só que ela é infinita. Como Jesus continua progredindo, nós também, mesmo que nós cheguemos na perfeição relativa que o Cristo nos apresenta, né? Que apresentou aqui quando esteve encarnado, nós chegaremos nessa perfeição e nós continuaremos crescendo em direção a Deus, porque o progresso é infinito, a perfeição é infinita, né, Paulo? Com certeza. O grande problema que você usou aí, Miguel, assim, como nós não conseguimos compreender a divindade, nós a reduzimos ao nosso tamanho, né? Então nós criamos um Deus vingativo, nós criamos um Deus partidário, né? Que toma partido de um ou de outro, punitivo, um Deus que pune, né? Ora, às vezes a gente consegue transformar, né? Criar uma ideia de Deus de um ser pior que nós mesmos, ou seja, de condenar os seus filhos, as suas criaturas apenas eternas. Se nós, como pais, como mães, né, como seres humanos, nós não somos capazes de condenar ninguém eternamente a nada, porque nós temos que dar a oportunidade dessa pessoa se melhorar, e nós sabemos que ela melhora, então por que Deus nos condenaria eternamente, né?
Então, voltando à questão, nenhum espírito está voltado ou votado para o mal eternamente, né? Ô Paulo, eu fico pensando que a gente acaba criando, quando não conhece a doutrina cristã, a doutrina espírita, nós acabamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança. Mas a própria ideia do antropomorfismo, né? O que é o antropomorfo? Forma de homem. Então, lá antigamente, né, procuraram criar a ideia de um Deus com uma imagem humana, né, circunscrito. E Deus não circunscreve em nada. Deus não pode ser definido na linguagem humana. Ele é tão pai de nós ocidentais como dos orientais. Não são as nossas decisões que nos fazem ser ou não filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, queiramos ou não. No momento nós somos filhos rebeldes, né, Miguel? Até o ateu é filho de Deus, né? Com certeza, com certeza. Mas Paulo, eu falo muitas qualquer um, né? Eu digo assim, às vezes para pessoa, muitas vezes pessoa que perdeu um ente querido, né, um pai ou uma mãe que perdeu um filho, isso é uma dor tremenda, pessoal, né? Só o sabe quem passou por essa situação de prova, né? Isso aí não é expiação, isso é prova, né? E aí eu chego para a pessoa em determinado momento, né, que a conversa permite, que o sentimento da abertura, eu falo: você quer conhecer o Deus de Jesus que o Espiritismo apresenta? Você quer conhecer o Deus dos Espíritas? E quem sabe te pode dar um pouquinho mais de consolo em relação a essa situação. Se a pessoa está aberta, não está ainda no luto, não está sofrendo, não está fechada, que a gente tem que respeitar, né? Mas a hora que ela pede essa ajuda, a gente apresenta. Então, esse Deus que a gente está conversando aqui, que Ele é todo amor, todo bondade, todo justiça, todo consolo. E aí, Paulo? Aí a gente dá um passinho para frente, né? Mas, queridos ouvintes, temos uns minutinhos ainda pela frente, né? Nós temos depois, mais tarde, a mensagem do nosso amigo que já partiu, o Dr. José Antônio. Mas antes disso, nós podemos ainda discorrer um pouquinho sobre a questão de número 17, né? 117, perdão. Então, como no anterior foi perguntado se ele se conserva eternamente em ordens inferiores, nós descobrimos que não. A pergunta seguinte, então, é assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta também direta, pessoal: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. São duas coisas aqui que vamos ver se vai dar tempo da gente comentar, né, Paulo? Uhum. E eles fecham dizendo assim, com uma pergunta: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Olha a criança de novo, né, Paulo? Depende de nós? Claro que depende. É que nós ainda queremos... nós queremos que os outros resolvam nossos problemas, né? E quando a gente erra também, a gente sempre procura alguém a quem culpar, né? Normalmente a gente procura. É a condição da nossa ignorância, né? Normalmente quando a gente acerta, o mérito é nosso, quando a gente erra, a culpa é dos outros. Mas enfim, depende de nós progredirmos mais ou menos rapidamente? Claro. E não poderia ser diferente. Não poderia ser. Porque senão nós incorreríamos aí de dizer assim: peraí, mas como é que aquele lá chegou mais rápido? Então Deus o privilegiou, tomou partido dele? Não, Deus não toma partido de ninguém. As leis da vida, as leis eternas são imutáveis e elas valem para todos exatamente da mesma maneira. O comportamento nosso é que faz a diferença. Então, o alcançar mais ou menos rápido significa aproveitar melhor as chances que temos. E às vezes é isso, é aceitar. O que é aceitar com submissão? Aquilo que, entre aspas, que Deus nos impõe. Que não é que Deus nos impõe. Deus não impõe nada. A vida tem suas regras e o que Ele fez é tudo perfeito. Ele não precisa se imiscuir na nossa vida. O que Ele fez é perfeito. Então nós inventamos o bem e o mal. Não, existe o mundo da perfeição. Aquilo que a gente acha mal, né? Eu vejo como pelo menos na minha visão, é a falta da perfeição, assim como o mal é a falta do bem.
Assim como o ódio é um amor distorcido, né, Miguel? Exatamente. Sentimentos que estão no espírito que tem que ser trabalhado, né? Então, esses sentimentos, esse que podemos traduzir por sentimentos, pensamentos, tudo que vai dentro do espírito, que a gente precisa controlar, e aí está aí o nosso papel. O espírito puro, ele não tem influência nenhuma da matéria. Então ele controla tudo que vem de fora, que impressiona os sentimentos, os pensamentos. Então ele não se altera, é diferente do espírito inferior, né? Então tudo que acontece na vida causa desequilíbrio, e aí como é que ele vai viver? Mas eu queria destacar, Paulo, porque o nosso tempo também já está chegando ao fim, duas coisas que ele coloca aqui: desejo e vontade. Muitas vezes nós ficamos apenas no desejo, que é uma escolha fraca, né? Vamos pegar os vícios da matéria, o vício do alcoolismo ou o vício do tabagismo. Nós ficamos no desejo de parar com esses vícios. Por que está faltando? Está faltando a renúncia, está faltando o que? A vontade. Então nós ficamos no desejo, não materializamos pela renúncia, ou seja, pelo testemunho à vontade de Deus, que Deus só quer o melhor para nós. Então, se nós renunciarmos a esses vícios que nos dão prazer, tem coisa na matéria que nos dá prazer, agora tem que dar o prazer na medida certa, que não nos cause prejuízo e nem prejuízo para a família, para o meio ambiente onde a gente está trabalhando. Então, desejo e vontade, e aí a criança dócil é o exemplo que vem desde o começo do programa, né, Paulo? Olhemos bastante a criança, a infância, que nós passaremos a entender muita coisa que acontece nas nossas vidas. Bom, minha gente, chegando ao fim de mais um programa, temos só que agradecer aos nossos amigos, os que compartilham conosco os mesmos ideais e as mesmas ideias, sabendo que nós aqui jamais conseguiremos falar tudo, porque o nosso conhecimento é limitado e relativo, então nós falamos do que sabemos, mas a gente sempre convida as pessoas a continuarem estudando, a participarem de grupos, que ler um livro só, você só vai conhecer aquele livro. Então, se você ler 1000 livros sobre um assunto, você vai saber muito mais. É isso que é estudar. Estudar não é decorar. Estudar é ler muita coisa a respeito de algo. Então, nós convidamos todos os nossos amigos, nossos simpatizantes da doutrina a continuarem estudando. O que foi dito: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Então, é com essa mensagem que nós queremos nos despedir, rogando as bênçãos do mais alto, que Jesus abençoe a todos nós, nos permita aí um bom domingo, né? E que tenhamos pela frente uma boa semana com muita paz, com muita saúde, com muita alegria. Grande abraço a todos. Olá, amigos. Nós vivemos a era da mediunidade, a era dos espíritos, a era da comunicação, a era do intercâmbio, uma era abençoada. Mas com isso, suas dificuldades, seus escolhos, como Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Médiuns, com muita seriedade, muita propriedade e muita profundidade. Então, quando hoje a gente recebe uma mensagem, por exemplo, através de um médium que chega e recebe uma mensagem dizendo que é de um parente seu, você tem condições de saber se é ou se não é por vários fatos que vão estar naquela mensagem, dados, informações, o jeito, né, como diz Allan Kardec, a linguagem de quem escreve tem que ser de quem viveu junto conosco, nós conhecemos, pois vivemos. Tomar cuidado com as pessoas que se passam por outras. Então tem espíritos, é interessante que Allan Kardec fala até na questão da grafoscopia, da grafologia, quando ele diz que tem espíritos falsários também no mundo espiritual, que são capazes de imitar a letra de pessoas que estiveram vivas na Terra até para enganar. Então que não será a letra um fator preponderante para a gente dizer, é a mensagem dele, a letra é igualzinha, porque o que não falta no mundo espiritual é espírito também para enganar. Então como que nós vamos saber se a mensagem é realmente daquele ente querido, daquela pessoa? E Chico foi o grande instrumento da espiritualidade, trazendo tantas cartas
confortadoras para as mães, para os filhos, para os maridos, para as esposas, com dados que comprovam que eram realmente aquelas pessoas, dados que às vezes as próprias pessoas não conheciam, tiveram que sair, pesquisar e descobrir que era uma informação verídica. Nós vivemos um caso aqui na nossa região, mais de 2 décadas atrás, muito interessante. Quando nós iniciamos o programa de rádio, a pedido do nosso senhor Hugo Paizinho, a Lei da Vida, que já está completando 30 anos, se já não completou, no ar, na Rádio Londrina, todos os domingos, das 8h30 às 9h30, ao vivo. Sempre alguém lá falando, interagindo, inclusive podem telefonar, podem fazer perguntas, eles não vão responder na hora, eles vão lá, pegam a pergunta e trazem ali, depois de trazem na programação ainda respondem, mas é um programa maravilhoso, Além da Vida, na Rádio Londrina 560 por enquanto, que é a AM, né, vai se transformar, logo agora por lei vai se transformar tudo em FM. E naquela época nós dividimos o programa em 3 partes, a última eram ler mensagens que Chico recebia. E um vizinho nosso, no condomínio de prédios que a gente morava, um senhor já de quase 80 anos, ele escutava e gostava muito, e um dia ele apareceu no nosso apartamento pedindo para falar comigo e com umas folhas na mão, dizendo assim: eu preciso te mostrar uma mensagem que eu recebi. Eu quero que você veja como ela é autêntica, porque eu sou difícil de ser convencido e eu me convenci pela forma como ocorreu. Então veja bem, perdi meu filho dentista com quase 48 anos de idade, por aí o filho desencarnou, e ele entrou num sofrimento e numa depressão profunda e começou essa busca de querer notícias do filho, saber onde que ele estaria. Depois de meses, muitos meses, se não anos, ele descobriu um trabalho que tinha em Londrina de cura. Tem nada a ver com trabalho de mensagem. Um médico que vinha de uma cidade do interior do Paraná para Londrina, chegava aqui todo mês, fazia um trabalho incorporado por um médico, o espírito de um médico, Dr. Hugo. Eu não me lembro o sobrenome francês, se eu não me engano. E ele, esse Dr. Hugo, que até hoje atende em Londrina todo mês, ele atendia as pessoas em tratamento espiritual. E ele foi lá em busca de notícia do filho, não tinha nada a ver com o trabalho do médico, mas ele estava me contando. E quando chegou a vez dele ser atendido, o médico, o espírito incorporado no médium, olhou para ele e perguntou: o que o senhor precisa? Porque ele sabia que não veio atrás de diante. E ele contou: perdi meu filho, dentista, eu tenho muita saudade, eu quero notícia. Sabe o que o espírito respondeu? Eu não conheço o seu filho, mas eu prometo a você, volte o mês que vem, eu vou procurá-lo. Vou pedir aos nossos amigos que o encontrem na espiritualidade para eu te trazer notícias. Veja que a gentileza dessa entidade, desse espírito de um médico que estava ali numa outra tarefa e não se importou de fazer a caridade de socorrer aquele senhor angustiado. E ele contando emocionado para mim, com aquelas folhas na mão. Um mês depois ele voltou para o trabalho de atendimento desse médico, do médium no centro Allan Kardec de Cambé, o Dr. Hugo fazendo o trabalho de cura. Quando ele se aproxima, o espírito sorri para ele, incorporado. Conheci seu filho, um jovem muito simpático. Ele estava acompanhado da sua vozinha, Dona Bárbara. Fizemos uma grande amizade. Tenho estado algumas vezes com ele, uma pessoa muito querida. Olha, ele pediu para te avisar que em breve você vai ter uma mensagem dele, mas não vai ser por mim, porque não é esse o meu trabalho. E ele saiu de lá confortado, com uma certa esperança, mas sem saber onde que ele iria receber essa mensagem. Londrina tem aquela caravana que vai para Uberaba, que vai para Araxá, Sacramento, todo ano. Vai nos grandes feriados, 2, 3 vezes por ano. Caravanas que já renderam muitos frutos, muita luz, inclusive a criação da nossa Casinha do Pão, nosso centro espírita na periferia de Londrina, que foi através de uma dessas caravanas que nós conhecemos o trabalho lá em Sacramento e trouxemos para cá. Ele foi nessa caravana, e essa caravana tinha o hábito de 6 horas da manhã
parar no lar Pedro e Paulo, lá em Uberaba, onde o médium Carlos Bacelli recebe, acho que até hoje, mensagens psicografadas dos parentes das pessoas. Ele vai 5 da manhã, forma aquela fila de 400 pessoas, essas pessoas dando o nome e a data da desencarnação. Só isso, entre o nome e a data da desencarnação da pessoa por quem ela está pedindo. E meia dúzia de pessoas vão receber um recado do mundo espiritual. E aquele senhor voltou da caravana tão emocionado com aquelas folhas, com aquela mensagem, e ele chegou para mim no meu apartamento, pôs diante de mim na mesa e disse assim: Zé Antônio, eu sou duro de acreditar, mas veja como que começa essa mensagem. Diga se não é a continuidade do meu encontro com o Dr. Hugo aqui de Londrina. Preste atenção. E ele pôs a mensagem e falou assim: você quer que leia? Eu falei: leia para mim, porque você decorou provavelmente a carta e eu quero ouvir o que você vai ler. Daí ele falou assim, começa a mensagem dizendo assim: quem assina? O filho dele, que disse que iria dar notícias em breve. E diz assim: querido papai, estou aqui na companhia. Isso através de um médium de Uberaba, gente. Não é através de quem tinha dito para ele, através de outro médium aqui perto de Campo Mourão, de outra região. É um médium de Uberaba. Estou aqui na companhia de vovó Bárbara e do Dr. Hugo para lhe trazer o meu abraço e as minhas notícias do lado de cá. E escreve a carta toda. Então, observe que essa abertura da carta é o que dá, o que nós chamamos de fidedignidade a uma informação. Como que nós vamos saber que aquela informação é digna de crédito? Esse é o significado da palavra fidedignidade. É fidelidade, dignidade. Quer dizer, uma informação digna de crédito. Ali estava o que tinha acontecido meses antes. Conheci seu filho. Quem disse isso? O espírito do Dr. Hugo, através de um médium da região do Paraná. Estava acompanhado da avózinha, Dona Bárbara. E você vai lá num outro médium que não sabe nada disso. Diz ele que não contou absolutamente nada disso. E o médium diz para ele, incorporado, o espírito do filho se comunica dizendo: estou aqui na companhia de vovó Bárbara e do Dr. Hugo. Ele dá a fidedignidade àquela mensagem. Aí tudo que ele escreve, você sabe provavelmente que seja o espírito do seu filho. Então ele me transmitiu aquela mensagem, pediu, daí leu inteiro e falou que se eu quisesse ler no final do programa da rádio, que ele ficaria muito feliz. E nós fizemos isso. No outro domingo nós estávamos lá com a carta do filho dele, datilografada já, para a gente poder entender a letra. Chegamos lá, na terceira parte nós estávamos lendo a carta do filho dele. Então, gente, é muito importante nós termos esse cuidado. Não é porque o médium diz assim, o espírito está dizendo isso, que quer dizer que seja o espírito que nós temos que tomar muito cuidado. Agora, veja quanta lição nesse encontro desse senhor, desse pai aflito, angustiado. Primeiro, ele vai conversar com o médium incorporado e o espírito não foi leviano. Ele disse: eu não conheço o seu filho. Primeiro lugar, veja a sinceridade. Segundo, ele diz: mas vou procurar conhecê-lo para trazer notícias. A caridade. Olha, gente, quantas coisas importantes. Sinceridade, honestidade, caridade são as virtudes que exornam o caráter de uma alma boa, que nos leva à condição de credibilidade. E depois ele está junto, lá em Uberaba, quer dizer, ele deixa as tarefas a que ele está acostumado, ou o espírito do Dr. Hugo, deixa as tarefas a que está acostumado, com as quais está imbuído e tem de se... é a sua obrigação para ir acompanhar, porque fez amizade com o filho daquele senhor. Amizade, honestidade, sinceridade, tudo isso para nutrir um encontro com a mais sã fidelidade possível. O resto não tem. O resto é luz, é a mensagem, é o filho dizendo para o pai que a vida continua e o amor prossegue. Um grande abraço.
Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.